Bom, pessoal, vamos começar esse módulo 5 com resolução de questões do CESP. Esse módulo todinho a gente vai resolver várias questões de administração, servindo para vários concursos. Lembre-se que a administração não é igual a direito, que existe jurisprudência e letra da lei. Na administração só existem livros. Então, na verdade, se você quiser sempre complementar com outras questões de outras organizadoras, não tem problema nenhum, tá certo? Agora, você deverá sim, quando tiver algum ponto de vista, aprender o ponto de vista da organizadora que você vai fazer a prova, tá bom? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Não constitui característica do modelo de administração pública burocrática que tem entre seus principais expoentes Max Weber. Ou seja, ele quer aquilo que não é uma característica da administração burocrática. Muito bem. Deixa eu pegar a canetinha vermelha. Pronto. Então, não constitui característica do modelo de administração burocrática. Vamos lá. A. ênfase na ideia de carreira e profissionalização do funcionário público. Essa é uma característica. Inclusive, o DASP, que ficou encarregado de implementar a administração pública burocrática no Brasil, ele veio trabalhar em cima do tripé da máquina pública, recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros, estabelecendo regras, normas, leis para a utilização adequada desses recursos. Em relação aos recursos humanos, veio instituir o concurso público. Então, a partir do momento que o concurso público é instituído, se supõe que só vão exercer os cargos públicos aquelas pessoas que forem aprovadas, aquelas pessoas que tiverem a capacitação, estejam aptas. Vem instituir o treinamento, o plano de cargos e carreira. Então, ele veio sim com a ideia de carreira e profissionalização do funcionário público. Verdadeiro. Só que ela quer aquela que não constitui característica do modelo de administração burocrática. Muito bem. Letra B. Estrutura hierárquica fortemente verticalizada. Impessoalidade e formalismo. Giovana, eu sei que impessoalidade, essa capacidade de distinguir interesse público e interesse privado, é uma característica da burocracia. E sei que formalismo também, porque é a utilização de regras e normas. Mas, Giovana, essa estrutura fortemente verticalizada também, com certeza. A estrutura verticalizada, ela vem justamente originária da forte especialização, divisão do trabalho. Cada quem só iria executar uma atividade específica. Essa especialização faz que as empresas tenham estruturas verticais, com muitos níveis organizacionais. Imagine que uma pessoa só carimbe, a outra pessoa só coloque a data, a outra pessoa só atenda o telefone, pois essa forte especialização, que infelizmente acontece nas instituições públicas e que terminou se tornando uma característica da administração burocrática. Então, essa estrutura fortemente verticalizada é devido à especialização. Hoje em dia, a tendência é ter estruturas horizontais. Estruturas que permitem a tomada de decisão mais próxima de onde acontece a ação. Então, essas estruturas horizontais, com poucos níveis organizacionais, é uma característica de hoje. Antigamente, uma estrutura verticalizada, com a concentração da tomada de decisão no topo. Instituições também centralizadas. Então, isso aqui é uma característica da administração burocrática, mas ele quer algo que não é característica. Continuando. C. Rigidez do controle dos processos. Perfeito. Inclusive, na administração burocrática, o foco é no processo. É a obediência rigorosa às regras, normas e leis. O problema é que o foco no processo fez com que a instituição terminasse esquecendo do cidadão, dos resultados, dos objetivos. Com predominância do controle da legalidade,
como critério de avaliação da ação administrativa. Perfeito. Está mais preocupado que as regras, normas e leis sejam respeitadas que os resultados em si. Hoje, o foco é no cliente, o controle é posterior, o que se busca são resultados alcançados. Rotinas e procedimentos, segundo regras definidas a priori, em detrimento da avaliação dos resultados. Verdade. A avaliação por resultados só veio ganhar força lá na administração gerencial. Na administração burocrática, acreditava-se que se eu obedecesse rigorosamente as regras e normas estabelecidas a priori, eu iria conseguir um resultado adequado. Só que, infelizmente, não aconteceu isso. Então, se preocupava com as regras e normas a priori, com foco no processo, em prejuízo, em detrimento dos resultados. Perfeito. Utilização de critérios eminentemente políticos para a contratação e promoção de funcionários, em detrimento da avaliação por mérito. Lembre-se que a administração burocrática, ela quer implementar o profissionalismo. Então, ela fala da meritocracia. Na teoria, nós sabemos que a indicação seria por um cargo. A indicação de um servidor, de alguém para um cargo, deveria ser de acordo com sua capacitação profissional. Só que na prática terminou sendo o oposto. Infelizmente, na prática, continuava a indicação com base na lealdade política em detrimento dos resultados. Só que olha o seu enunciado. Ele está pedindo de acordo com as principais expoentes de Max Weber. Lembre-se que na teoria, a burocracia ela é eficiente por excelência, tá certo? A gente tem as suas disfunções. Que aí continua a corrupção, continua o nepotismo, continua a satisfação dos interesses privados em detrimento dos interesses públicos. Mas, de acordo com as teorias de Max Weber, não podemos afirmar que ele desejava que a utilização de critérios eminentemente políticos fosse utilizado para a contratação e promoção de funcionários de jeito nenhum. Essa não é uma característica da administração burocrática. É uma disfunção. Então, a gente pode colocar assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. A gente pode colocar aqui que é uma disfunção da burocracia. Giovanni, qual seria... Já me perguntaram várias vezes isso, hein? Giovanni, qual seria a diferença entre as características e as suas disfunções? É que nas características é a teoria, como ela foi idealizada. As disfunções foi o que deu errado, a prática em si. Tá certo? Então, que seria uma disfunção da burocracia. Então, primeiro a letra E. Não se preocupe que no final dessas questões, no final, a gente tem um gabarito, tá bom? Muito bem. Segunda questão. O fato de os empregados desenvolverem sua própria maneira de executar as tarefas constitui quadro similar ao preconizado pela teoria da administração científica, que defende a autonomia e iniciativa dos colaboradores na realização de suas atividades. Pessoal, isso está falso. A administração científica ela vai estabelecer processos padronizados. Cada quem executar do jeito que quisesse. Isso era antes da administração surgir. Então não existia um resultado padronizado. A administração científica veio colocar ordem na casa e começou a estabelecer procedimentos, métodos de trabalho, divisão do trabalho, para que o trabalho fosse executado adequadamente. Com o tempo, com a evolução das empresas, com a grande mudança do mercado, com a necessidade da empresa ser mais flexível, mais rápida, é que foi dada a autonomia e a flexibilidade para que as pessoas executassem o seu trabalho. Só que uma autonomia que tem uma margem de negociação, existe uma margem da autonomia. Mas a administração científica ela não fala dessa autonomia, não, ao contrário. Procedimentos rigidamente padronizados e estabelecidos. Tá certo? Se estudavam os métodos de trabalho. A eficiência e produtividade era buscada através do estudo da tarefa, o estudo do trabalho, tá bom? Então, ó, tá falso. Terceira. Atualmente, não há mais espaço para a utilização da teoria proposta por Taylor em nenhum de seus aspectos. Pessoal,
em nenhum de seus aspectos está falso. A gente não pode dizer que hoje em dia, tudo que a gente defende hoje em dia é o oposto que já existiu anteriormente, de jeito nenhum. Nós estamos em algo que a gente chama de teoria situacional. E o que é que fala a teoria situacional? Não existe uma única maneira de administrar a empresa. Em alguns momentos, o líder pode ser autocrático, impondo o que ele deseja. Em alguns momentos, ele pode ser participativo, estimulando a opinião dos seus funcionários. Em algum momento, ele pode ser liberal, dando liberdade total. Vai depender do tipo de empresa, vai depender da situação, vai depender do comprometimento do seu funcionário. Antigamente, era muito fácil afirmar que deveriam existir princípios, como, por exemplo, o Fayol fez. Estabeleceu 14 princípios e esses princípios deveriam ser rigidamente obedecidos. Mas é porque naquela época, basicamente, só existiam fábricas e indústrias. Então, era muito fácil dizer que todas essas fábricas e indústrias tivessem que seguir essas regras. Hoje, não. A gente tem empresas que nem existem fisicamente. A gente vai ter empresas que, digamos, podem dar total liberdade, porque são empresas que precisam da iniciativa e criatividade do funcionário. Ainda temos fábricas e indústrias que precisam seguir rigidamente os procedimentos e métodos de produção. Então, não posso afirmar que não tem espaço para a teoria proposta por Taylor, tá certo? Hoje, a teoria situacional, ela vai procurar aproveitar o que tem de positivo de cada teoria e ter essa flexibilidade. É como se fosse algo mais eclético, algo bem mais moderno, adaptando-se sempre às necessidades e à situação da empresa. Então, a nossa terceira questão vai estar falsa. Quarta questão. De acordo com a burocracia, a busca por maior eficiência e produtividade nas organizações é uma tônica em diversas teorias da administração. Nesse sentido, uma das vantagens destacadas por Max Weber na abordagem burocrática é a rapidez nas decisões. Pessoal, isso na teoria, tá certo? A burocracia, ela é caracterizada por ter a efetividade nas decisões. A burocracia, ela é conhecida como tem um caráter racional, legal, eu vou tomar as decisões racionalmente de acordo com a lei. E o que é que a burocracia fala? A burocracia fala de centralização, que realmente permite uma tomada de decisão mais rápida quando a empresa é pequena. Então, eu tenho, por exemplo, uma instituição onde as decisões vão ser tomadas pelo diretor-geral. Então, é uma empresa centralizada. Então, como não existe a participação, a gente vai ter uma maior rapidez na tomada de decisão. Só que, na prática, a exagerada especialização, a exagerada divisão do trabalho tornou as estruturas verticalizadas, com muitos níveis organizacionais. Então, na prática, a gente pode dizer que a administração pública burocrática se tornou lenta, cara e autorreferida. Então, olha a quarta questão. De acordo com a burocracia, a busca por maior eficiência e produtividade nas organizações é uma tônica em diversas teorias da administração. Pessoal, isso aqui está verdadeiro. Taylor falava de produtividade e eficiência. Fayol falava de produtividade e eficiência, sempre com foco no trabalho. Elton Maio falava de eficiência e produtividade também, mas com foco nas pessoas. E assim ia. Todos eles procuravam eficiência, otimização de recursos, tá certo? E uma produtividade, conseguir produzir mais. Então aqui está perfeito. Nesse sentido, uma das vantagens destacadas por Max Weber na abordagem burocrática é a rapidez nas decisões. Preste atenção que ele está falando de destacados por Max Weber, ou seja, ele quer saber na teoria. Na prática, a gente vai ter, no Brasil, uma disfunção. A gente vai ter a administração pública burocrática como cara, lenta, autorreferida
com excesso de regras, e infelizmente foi tendo um abandono do servidor e do cidadão. Tá certo? Então a quarta aqui, ó, verdadeira, muito bem. Quinta, a abordagem contingencial, que é, ó, a situacional, é a teoria situacional. Abarca as contribuições de todas as demais abordagens que a antecederam, principalmente da abordagem clássica no que tange à constatação da existência de princípios universais que podem ser aplicados nos diversos níveis da organização. Aí ele está se contradizendo, porque realmente ele vai pegando o positivo de várias teorias. Por exemplo, ainda se fala de iniciativa, e era uma coisa que era estabelecida na teoria clássica, a iniciativa, ao trabalho em equipe, a uma comunicação, ainda são utilizados. Só que, ó, ele não aproveita isso aqui, a constatação da existência de princípios universais que podem ser aplicados nos diversos níveis da organização. Não existem mais, hoje em dia, princípios universais. Inclusive, tem uma questãozinha que diz assim: a administração, hoje em dia, ela tende à descentralização, mas podendo ter casos de empresas centralizadas e com sucesso. Verdade. Ou seja, a tendência é dar mais autonomia aos níveis inferiores. Mas isso não significa que a gente não tenha empresas que estão centralizadas, onde as principais decisões estão no topo, com sucesso. Tá certo? Então, a abordagem situacional, ela não fala que existem princípios universais que podem ser aplicados a todos os níveis. Ao contrário, elas falam da relatividade das decisões. O que funcionou para um funcionário não funciona para o outro, o que funcionou para uma empresa não funciona para outra. Então, essa quinta questão aqui vai estar falsa. Sexto, a liderança centrada nas pessoas foi uma preocupação teórica de Taylor, que defendia de que os resultados só podiam ser obtidos por intermédio das pessoas. Pessoal, quem veio com essa apresentação aqui não foi Taylor, foi Mayo, foi Elton Mayo. Elton Mayo fez uma experiência em uma cidade chamada de Houghton. É uma fábrica que tinha mulheres trabalhando. A ideia dele, ele acreditava que os fatores físicos interferiam na produtividade. Aí, ele afastou um grupo de pessoas desse grupo maior e colocou em outra sala para trabalharem. E a iluminação foi diminuída e as pessoas aumentou a produtividade. Ele fez essas experiências e essas observações durante 5 anos. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Que os fatores físicos não interferem na produtividade. Então começou a perceber que, pelo fato das pessoas terem sido afastadas de outro grupo, fez com que elas se sentissem mais importantes. E foi isso que motivou. Então, ele veio apresentar uma abordagem que o foco era justamente nas pessoas. Era a partir das pessoas que a empresa ia ter sucesso. Mas não, aí começaram as teorias motivacionais. Mas Taylor não era assim, tá certo? Nem Taylor nem Fayol. O foco deles era no trabalho. Era procurar estudar tempos e movimentos, procurar visualizar qual era o melhor trabalho a ser executado para conseguir uma melhor eficiência e uma melhor produtividade. Na teoria, Taylor e Fayol, eles iriam conseguir reduzir o cansaço, a fadiga humana, já que a pessoa ia fazer uma tarefa mais simples. Só que, na prática, foi aumentar essa alienação e essa fadiga humana. Lembra do filme Charles Chaplin, Tempos Modernos? Onde a pessoa passa o dia todo fazendo uma atividade? Pois essa atividade, ela causa fadiga, cansaço. Então, esses teóricos, eles tinham ênfase no trabalho, na tarefa. Já quem tinha ênfase nas pessoas era Elton Mayo. Tá certo? Então, essas são a base das teorias, as bases das teorias administrativas. Então, a sexta questão vai estar falsa. Sétima.
prebendas e sinecuras, formas patrimonialistas de ocupação de espaços no aparelho do Estado, são substituídas por critérios meritocráticos no modelo burocrático. Perfeito. Lembre-se, para quem assistiu o módulo de teoria, que nós vamos ter 3 formas de administração pública: o patrimonialismo, a burocracia e a administração gerencial. No patrimonialismo, a gente vai ter corrupção e nepotismo como características próprias dessa forma de administração. A gente vai ter prebendas e sinecuras, que são trabalhos rendosos e de pouco esforço. Pelo amor de Deus, não vai dizer eu quero isso. Pelo amor de Deus. Porque olha quando é que a gente vai ter isso aqui, ó. Patrimonialismo. É óbvio que todos nós queremos um salário digno e um trabalho digno. Mas dizer que a gente quer ganhar muito e trabalhar pouco, principalmente em uma instituição pública, não dá certo não. Porque aí, pra gente poder, por exemplo, trabalhar em uma empresa, se eu ganho R$2.000, se eu ganho R$1.000, eu tenho que produzir mais do que isso. Então a gente não pode dizer que a gente quer voltar para essa forma aqui, essa forma antiga, que vem desde a época das práticas da monarquia. A burocracia idealizada por Max Weber veio com o objetivo de eliminar o patrimonialismo através da impessoalidade, implementar o caráter impessoal, saber separar bem público de bem privado, interesse público de interesse privado, não levar para o lado pessoal. Formalismo, que é o estabelecimento de regras e normas. E profissionalismo, contratação de pessoas com base no seu mérito, na sua capacitação, profissionalismo, com base na sua capacitação profissional. A administração gerencial não veio com o objetivo de eliminar a burocracia. Ela se apoiou nesses pilares, mas quer procurar dotar a máquina pública de mais eficiência, eficácia competitividade e flexibilidade. Então, olha só, prebendas e sinecuras, formas patrimonialistas de ocupação, perfeito, de espaços do aparelho do Estado são substituídos por critérios meritocráticos no modelo burocrático, perfeito. Então, essa é a nossa questãozinha 7, verdadeira. Questãozinha 8. Impessoalidade, hierarquia, flexibilização de procedimentos, especialização e ênfase nos controles são características dos modelos das organizações burocráticas de gestão. Olha isso aqui. Tornou a questãozinha falsa. A flexibilidade veio com a administração gerencial. Na administração burocrática a gente vai ter impessoalidade, hierarquia, rigidez dos procedimentos. Especialização, sim, a especialização decorre da divisão do trabalho. E ênfase nos controles a priori e do processo também. Não é controle posteriori, não, a priori do processo. São características dos modelos das organizações burocráticas de gestão. Mas o itemzinho está falso, tá? Então, algumas questões dá pra gente transformar em verdadeiro, outras não. Isso aqui deu numa boa mesmo. Nona questão. Na teoria da contingência qual é? Teoria
Situacional. Sinônimo, hein? Situacional. São enfatizados modelos organizacionais mais flexíveis e orgânicos, com uma estrutura em redes. Perfeito. O que é que a gente fala com uma estrutura, um modelo mais orgânico? Vivo, pessoal. Enquanto nas teorias clássicas científicas adotava-se uma estrutura mecanicista, uma estrutura estática, mecanicista, porque toda a gestão, tudo o que aconteceu da empresa era previamente, rigidamente estabelecido. Hoje vai sendo substituído por uma estrutura orgânica, uma estrutura em redes, onde as relações entre os departamentos podem mudar de acordo com as necessidades da empresa. Tipo, hoje a empresa está organizada dessa maneira, onde esses 3 departamentos interagem, onde essas 3 equipes. Daqui a 4 dias a gente vai ter a estrutura funcionando dessa maneira, como um átomo, por exemplo, certo? Então não existe regra. A estrutura em redes é uma estrutura totalmente flexível, que vai trabalhando de acordo com a necessidade da empresa. Então esse é o modelo orgânico, é o modelo vivo, é o modelo dinâmico, que vai se adaptando à evolução, vai se adaptando às necessidades da empresa. A adaptação, às contingências. Então, 9ª, verdadeira. Muito bem. 10ª. O gestor público que se preocupa em eliminar o desperdício de esforço desenvolvido pelos demais colaboradores, procurando racionalizar as tarefas e eliminar os movimentos inúteis, adota pressupostos coerentes com a abordagem clássica da administração. Há pouco tempo eu falei que os teóricos Taylor e Fayol, eles procuravam estudar métodos, procuravam estudar tempos e movimentos, procurando eliminar retrabalhos. Por exemplo, quando você vai estudar, você coloca perto de você coisas que você vai precisar para estudar. Um copo com água, caneta, lápis, borracha, caderno. Imagina se, tô com sede, aí você levanta, bebe água e volta. Aí eu preciso pegar um caderno, você levanta, vai e volta. Você tem que deixar perto de você materiais que você precisa, pois é assim que acontece no estudo de tempos e movimentos. Quais são os movimentos ideais? Como é que devem ser as escalas de produção para poder garantir uma eliminação de esforços e trabalhos desnecessários para poder alcançar a eficiência e a produtividade. Então essas teorias vão com base, sim, da administração clássica. Perfeita. Questãozinha 11. Questãozinha 10, desculpe. Questão 11. Um marco na abordagem clássica da administração foi a experiência de Hawthorne, que buscou enfatizar a importância das condições do ambiente de trabalho para obter maior eficiência e racionalização das tarefas. Cuidadinho, porque a experiência de Hawthorne veio depois com Elton Mayo, tá certo? Ele veio depois da abordagem clássica. Ele já veio quando a preocupação era justamente nas pessoas e não mais nas tarefas. Então, realmente, eu me preocupava nas pessoas. Cadê? Ele falava da importância das condições do ambiente de trabalho para obter maior eficiência e produtividade. O foco de Elton Mayo era justamente nas pessoas. Isso foi adquirindo maior importância a partir do crescimento das ciências sociais, como a psicologia, por exemplo. Mas não é da abordagem clássica, tá certo? Então a 11ª vai estar falsa. Tá claro? Pois muito bem. Por enquanto a gente fica por aqui. Próxima aula a gente continua com mais questões.